Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui. Hoje nós vamos dar sequência àquela série de vídeos sobre a Igreja Católica e a escravidão. Hoje nós vamos discutir um documento, um dos primeiros grandes documentos a, a respeito da posição da Igreja Católica sobre a escravidão e a evangelização dos indígenas, né? Vamos então com a Sublimus Dei, que foi uma bula papal publicada em 1537 pelo Papa Paulo III. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, né, ele está disponível, mas eu pretendo fazer uma reedição. Eu pretendo regravar aquela aula por achar que ela ficou realmente fraca, né? Eu vou gravar sobre aquele primeiro documento, a Sicut Dudum, segundo este método de hoje, né? Lendo e fazendo comentários, né? E não somente apresentando o documento. A Sublimus Dei, né? Voltando ao tema de hoje, não foi o primeiro documento, né, que a Igreja Católica publicou a respeito dos povos indígenas e também não foi o último, né? Nós veremos que houve, né, aconteceram outros documentos ao longo dos séculos. E aqui nós estamos no século XVI. Onde é que você pode encontrar versões da Sublimus Dei? No Google, com alguma facilidade, existe uma versão em inglês, né? Nós não vamos trabalhar com ela aqui, eu coloquei porque pretendo disponibilizar esse PDF de alguma forma, né? Existe essa versão em inglês, né? E também tem uma versão em português, que é a que nós vamos utilizar aqui hoje, né? A versão em português, ela pode ser encontrada nesse site aqui, veritatis.com.br. Foi lá que eu encontrei, não é? Eu vou fazer a leitura, porque é uma bula relativamente curta, vale a pena a leitura, porque ela traz muitos pontos importantes, não é, a respeito da posição da Igreja Católica, tanto em primeiro lugar, sobre o gênero humano, depois sobre a escravidão e depois sobre a evangelização. Então, são esses três os pontos principais desse documento, não é? Caso você tenha uma frequência considerável de leitura das Sagradas Escrituras, você vai reconhecer vários tópicos dessa carta, desse documento, né, dessa bula papal. Se você não tiver uma frequência, né, não sei se você que me assiste é católico ou não, é importante, né, se você vai falar sobre a história da igreja, se você vai falar sobre o catolicismo, é importante que você recorra aos documentos, né? Eu pretendo apresentar esse documento, dar essa aula para todas as pessoas, não somente para católicos, não é mesmo? Então, nós vamos seguir aqui com a leitura comentada, né? Já na parte 2. Paulo, bispo, servo dos servos de Deus, a todos os fiéis de Cristo que a presente carta virem, saúde e bênção apostólica. Porque, deixa eu aumentar o tamanho aqui, 125, pronto. O Papa Paulo III se apresenta como servo dos servos de Deus. É porque ele é o Papa, não é? É isso que significa bispo, servo dos servos de Deus. De todos os servos, né, o Papa faz as vezes de Cristo, né, de modo proeminente, né? É assim que ele se apresenta. O Deus sublime amou tanto o gênero humano que criou o homem de tal maneira que ele não só é participante dos bens terrenos, como as outras criaturas, mas também pode atingir o inacessível e invisível bem supremo e vê-lo face a face. Só aqui nós já podemos comentar sobre vários aspectos. Deus sublime amou tanto o gênero humano. Deus é considerado o amor puro, né? Deus é puro ato, né? Então ele é o puro amor, ele é o amor por excelência, certo? Toda a criação de Deus se dá por amor. Esse é o único interesse divino.
né? Exercer o amor. Não quer dizer que Deus precise de suas criaturas, mas ele quis precisar, né? Deus, claro, é autossuficiente. Mas por amor, você cria e sustenta a sua criação, certo? O Papa Paulo III começa falando sobre isso. O homem foi criado de modo a participar dos bens terrenos, ou seja, os bens terrenos são, são um outro tipo de criatura. E o homem, como outros animais não racionais, podem participar, podem desfrutar desses bens terrenos, né? Mas o homem tem uma qualidade que o diferencia, né, de todas as outras criaturas. O homem pode atingir o bem supremo, que é Deus mesmo, né? Pode atingir o bem supremo e vê-lo face a face. O Papa Paulo III está falando da visão beatífica. Os salvos, não é, poderão ver Deus face a face e permanecer na companhia dele, que é amor por excelência, é a verdade absoluta, é o bem por excelência, né? Todos nós temos acesso a Deus, mas é uma questão de escolha, nem todos escolherão a Deus, né? E o Papa Paulo III começa a introduzir esse documento dessa maneira, justamente porque ele vai incluir no gênero humano os povos indígenas, né? É por isso que ele começa o documento dessa forma. E tendo sido criado, e tendo sido o homem criado para alcançar a vida e a felicidade eterna, como disse a testemunha Sagrada Escritura, daí a importância de você ter uma frequência de leitura bíblica. E não podendo ninguém alcançar esta vida e felicidade eterna, a não ser pela confissão da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário que o homem seja de tal condição e natureza que possa receber a fé em Cristo, e que todo aquele que recebeu uma natureza humana seja capaz de receber a própria fé. Também é um parágrafo muito importante, né? Ponto 1. O Papa fala da finalidade do homem, né? O homem foi criado para alcançar, o homem foi criado para alcançar a vida e a felicidade eterna. Ou seja, ter acesso à visão beatífica, na permanência na companhia de Deus eternamente. Segundo ponto, e ele menciona que isso se encontra, faço questão de corrigir o português, e ele menciona que isso se encontra na Sagrada Escritura, não é? Esse documento é feito com base nas Sagradas Escrituras. Ninguém pode alcançar esta vida e felicidade eterna senão pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma condição. O Papa Paulo III está defendendo aquilo que Cristo disse, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eles não estão sendo relativos aqui, não é? Jesus Cristo é o único meio para que nós cheguemos à vida eterna, à visão beatífica. Correto? Esse é o pressuposto, esse é o fundamento do texto. E por que o Papa está falando disso? Se o Papa disse que a fé em Jesus Cristo é uma condição para a solução, claro, faz necessário que um homem possa receber a fé em Cristo. Ele está dizendo isso porque se nós precisamos, né, amar a Cristo, que é Deus encarnado, para obter a visão beatífica, nós temos de ter condições de ter fé. A nossa natureza precisa propiciar o recebimento da fé, que emana de Deus. O homem precisa ter isso. E tudo, todo, todo aquele que possui uma natureza humana é capaz de receber a fé. Veja que o Papa não está excluindo ninguém dessa possibilidade. Ele vai incluir ali todos os povos indígenas.
certo? Ele não está dizendo, ele não vai dizer que os indígenas são incapazes de receber a fé. Ele não vai dizer que os indígenas serão incapazes de conhecer a Cristo e de obter, então, a salvação eterna. Totalmente fundamentado nas Sagradas Escrituras. Nem é crível que alguém seja de tal forma destituído de entendimento que se convença de que pode alcançar um fim, mas não pode de maneira nenhuma atingir os meios extremamente indispensáveis. Nós não só podemos alcançar o fim, como temos acesso aos meios para alcançar tal fim. Por isso, a própria verdade, com letra maiúscula, né, com inicial maiúscula, que está falando de Deus, que nem se engana, nem pode enganar, ao enviar os pregadores da fé para o ofício da pregação, se sabe que disse: ide e ensinai todos os povos. Foi a ordem que Cristo deu aos apóstolos. Espalhe a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse todos, sem faltar ninguém. O Papa está sendo coerente com as Sagradas Escrituras, sendo todos capazes da aprendizagem da fé. Vendo isto com maus olhos, o inimigo do gênero humano, que sempre se opõe às boas obras, para que estas desapareçam, excogitou um meio até agora inaudito para impedir que a palavra de Deus fosse pregada aos gentios, termo pelo qual o Papa Paulo III e outros, né, o usavam para se referir aos indígenas, né? Em ordem à sua salvação, e moveu alguns dos seus sequazes que, ávidos de satisfazer a sua cobiça, se atrevem a afirmar que os índios ocidentais e meridionais e outros povos que nestes tempos chegaram ao nosso conhecimento devem ser indistintamente reduzidos aos nossos interesses, como mudos animais, sob o pretexto de que são inaptos para a fé católica. Então reduzem-no à escravidão, castigando-os com os mesmos maus tratos com que castigam os brutos animais que os servem. Primeiro ponto. O Papa menciona então a tentativa demoníaca de afastar os gentios da salvação. O Papa está então preocupado com a conversão desses povos, né? Não é uma questão, não é uma simples questão de dizer que o Papa estava preocupado com seus próprios interesses. Existe isso na historiografia, né? Essa ideia de que esse termo interesse invadiu o fazer historiográfico, né, de algumas décadas para cá. Então, é como se tudo fosse visto com base em interesses, né? As pessoas têm interesses, nada mais do que interesses, do que egoísmo, né? Tudo não passa de relações de poder. É uma análise tão errônea quanto simplista, certo? É claro que todo ser humano tem seus interesses, porque é da natureza humana ter finalidades, não é? Mas não quer dizer que todo mundo esteja simplesmente querendo manter seu próprio poder sobre coisas e pessoas, e nada mais, né? O termo gentil equivale ao que entendemos como índios, certo? Houve quem afirmasse que os índios ocidentais e meridionais e outros povos que chegaram ao conhecimento da Santa Fé eram inaptos para a fé católica. Por conta disso, esses povos eram reduzidos à escravidão. Essa era uma das justificativas. Se não pertencem ao gênero humano, são animais, né? São irracionais, podem muito bem ser escravizados por essa razão mesma, né? E critica o sumo pontífice. Aqueles homens, os indígenas, eram castigados. Recebiam os mesmos maus tratos que recebiam alguns animais. Então, havia homens que reduziam membros desses povos recém-descobertos ao nível da irracionalidade. Se bem que até hoje em dia questionam a razão humana, né? Com esse relativismo todo, com essa ideia de que tudo é uma questão de construção social, né? Nós vivemos em um século que realmente tenta colocar em xeque a razão humana. Não conseguem, mas tentam, né? Nós, portanto,
que exercemos na terra às vezes de nosso Senhor, é assim que o Papa fala, que exercemos na terra às vezes de nosso Senhor, embora sejamos indignos e que procuramos com todo o empenho as ovelhas do seu rebanho a nós confiadas e que estão fora do seu redil, para as trazer para este redil, atendendo a que os referidos índios, como verdadeiros homens, o Papa está reconhecendo a natureza humana naqueles povos recém-encontrados, né, pelos portugueses, pelos espanhóis, como verdadeiros homens, eu vou até fazer essa marcação. Como verdadeiros homens, não só são capazes da fé cristã, mas também, como nos foi referido, acorrem muito prontamente à fé. E querendo nós ainda tomar providências a respeito disto com remédios convenientes, com a autoridade apostólica, pela presente carta, decretamos e declaramos que os mencionados índios e todos os outros povos que no futuro chegarem ao conhecimento dos cristãos, embora estejam fora da fé de Cristo, não estão privados da sua liberdade, né, e da posse das suas coisas. Nem disso devem ser privados. Pelo contrário, livre e licitamente podem usar, usufruir e gozar dessa mesma liberdade e posse, e não devem ser reduzidos à escravidão. Vamos aos comentários aqui. Paulo III, então, fala das ovelhas que estão fora da Igreja Católica. Vou colocar com iniciais maiúsculas. Que é entendido como o corpo místico de Cristo. Esse é o entendimento da Igreja Católica. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, né? Cristo é a cabeça da Igreja. E nós somos os membros. Somos mediadores por participação. O que incluía já os povos indígenas, todos os povos indígenas, sem exceção. Ele afirma veementemente que os índios são homens. Eles possuem a natureza humana, portanto, são feitos também à imagem e semelhança de Deus, como consta no Gênesis, né? Aliás, as Sagradas Escrituras são todas permeadas pela seguinte ideia: Deus é amor e sua criação se dá por amor. O que nós não podemos fazer também, como é a tendência atual, é desassociar a noção de amor da noção de justiça, de punição, né? Isso também não se faz. Não vem ao caso, mas é um comentário importante, né? Como homens, os indígenas são capazes da fé cristã. Todos os índios mencionados e todo e qualquer outro povo que no futuro chegasse ao conhecimento dos cristãos não deveriam estar privados da sua liberdade. Não devem ser reduzidos à escravidão, nem naquela época, muito menos hoje, né, cujo entendimento já se modificou bastante a respeito disso. Nem mesmo deveriam ser privados de suas posses. Duas coisas importantes aqui. Os índios não poderiam ser aprisionados, escravizados, né? E também não poderiam ser destituídos de suas posses. Então, a questão do corpo e a questão das posses. O Papa Paulo III levou essas duas questões em consideração e deixou isso muito claro no documento. E tudo o que se fizer ao contrário disto seja nulo e sem efeito, sem qualquer valor ou autoridade. Decretamos e declaramos ainda que os referidos índios e outros povos devem ser chamados à fé de Cristo pela pregação da palavra de Deus e pelo exemplo de uma boa vida. Não é qualquer coisa, agora os comentários, qualquer coisa, né, que seja feita em contrário àquele documento era nula e sem efeito algum. Qualquer coisa que fosse feita em contrário àquele documento era nula e sem efeito algum. Mas você pode perguntar, nós devemos acreditar que todo mundo respeitava os documentos da igreja? Todo mundo respeitava as Sagradas Escrituras? O magistério da igreja? A doutrina da igreja? Não. Nem todos respeitavam. Mas uma coisa é o que diz a igreja,
nas Sagradas Escrituras, no magistério e na doutrina. Outra coisa aliás, esses três são os três pilares da igreja. Outra coisa é o que fazem os ditos fiéis, tá? Pelo livre-arbítrio. São coisas diferentes. Por isso que nós ouvimos falar de muitos católicos que tiveram escravos, incluindo alguns sacerdotes, né? Ainda que o termo escravidão não seja uma coisa só. Existem várias formas de escravidão observadas ao longo da história da humanidade. Isso também precisa ser contextualizado. Não é tudo que é contexto social, mas o contexto também conta quando nós tratamos desse conceito. Escravidão não é uma coisa só, né? Se você tem um súdito que é católico, que possui escravo, e se possuía escravo, esses súditos estavam contrariando as leis da igreja, não é? Estavam em pecado, simples assim. E deveriam, então, se reconciliar com a igreja, não é? As cópias desta presente carta, assinadas pela mão de algum notário público e munidas com o selo de alguma pessoa revestida de dignidade eclesiástica, deve ser dado o mesmo crédito que é dado ao original, sem que obstem quaisquer coisas referidas e outras contrárias. Dado em Roma, no ano do Senhor de 1537, 2 de junho, terceiro ano do nosso pontificado, né? Então, nós estamos aqui num contexto em que os espanhóis e os portugueses, sobretudo, estavam cruzando o oceano e chegando, né, ao que viria a ser a América, América Portuguesa, América Espanhola, não é? E houve ali um encontro de vários povos, né? E esse relacionamento começou a se tornar complexo já ali no século XVI, né? Então, esse documento surge nesse contexto de descobertas, nesse contexto de povoamentos, né? De instituição de novas leis, de novos relacionamentos e de escravidão também. Também de evangelização, claro. É importante que nós conheçamos todos esses documentos que a Igreja Católica emitiu no que diz respeito ao Evangelho, à evangelização e à escravidão, né? Eu não pretendi que esta aula fosse tão aprofundada assim, porque para mim bastava os pontos essenciais. Nós poderíamos fazer algo até mais complexo, que já existem muitas pesquisas feitas a respeito. Mas aqui é uma espécie de introdução, né? Não pretendia que fosse uma aula muito longa. Nós podemos discutir depois também se esse documento foi revogado por um outro do ano seguinte, né? Onde supostamente o Papa Paulo III teria sido pressionado pelo governo, né, a, a, a revogar as ideias, as propostas e as ordens, né, da Sublimus Dei. Nós vamos discutir sobre isso também numa aula próxima, né? Por enquanto, eu peço para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que você curta e para que você faça parte aqui desse canal, né? E que nos ajude a crescer cada vez mais. Você pode enviar suas dúvidas para mim, deixando-as nos comentários, né? E fiquem à vontade.